Naquela noite de domingo em Braga a chuva batia forte nas janelas antigas da casa de família quando o pai Manuel bateu com o punho na mesa de jantar e explodiu em gargalhadas cruéis. Olhem só para os meus dois filhos, os maricas da família, que vergonha para o nome dos santos, gritou ele apontando para Tiago e Bruno enquanto a mãe baixava os olhos vermelhos e a irmã Ana e os tios se juntavam às risadas que ecoavam pela sala cheia de pratos de bacalhau e vinho verde. Tiago, de 30 anos, sentiu o peito apertar como se uma mão invisível o sufocasse, lembrando todas as noites em que fingira ser quem não era para agradar o pai, o arquiteto bem-sucedido, que agora via o filho mais velho como uma mancha na honra da família, enquanto Bruno, de 27 anos, o artista sensível, apertava o guardanapo até os nós dos dedos ficarem brancos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair, porque ele sempre soubera que o seu amor por homens era visto como fraqueza naquela casa conservadora do norte de Portugal. O ar estava pesado de julgamentos e piadas velhas sobre como os dois irmãos tinham destruído o futuro da linhagem, mas ninguém esperava que o destino interviesse quando a campainha tocou e o notário entrou com um envelope amarelado e um baú de madeira antigo que a avó deixara especificamente para os netos gays, como ela os chamava em segredo nas suas cartas. Manuel riu ainda mais alto, dizendo que até a velha senhora tinha vergonha deles e que aquele presente velho e empoeirado era a prova de que não valiam nada, mas Tiago e Bruno trocaram um olhar silencioso, sentindo pela primeira vez em anos que talvez houvesse algo mais ali do que humilhação. Eles pegaram o baú e saíram da casa sob a chuva sem dizer adeus, o coração batendo forte com a dor da rejeição, mas também com uma faísca de curiosidade que os levou diretamente para o apartamento de Tiago em Lisboa, onde Pedro, o parceiro de Tiago, esperava com um abraço quente e palavras de apoio que contrastavam com o gelo da família. Ao abrirem o baú encontraram cartas antigas escritas pela avó em tinta desbotada, onde ela confessava ter entendido o sofrimento dos netos porque o próprio marido dela, o avô, tinha guardado segredos semelhantes na juventude, e no fundo do baú uma tela enrolada com cuidado, um quadro pequeno que parecia uma paisagem comum do Douro, mas com assinaturas que Tiago reconheceu vagamente de livros de arte. Bruno sentiu o estômago revirar ao ler as palavras da avó pedindo que eles usassem aquele presente para viverem livres, sem o peso do preconceito que ela mesma suportara em silêncio durante décadas, e Tiago pensou no preço que já pagara escondendo beijos de Pedro em viagens rápidas para não magoar os pais. A noite passou entre lágrimas e conversas profundas, onde os irmãos reviveram as expressões da infância, as festas de família onde eram obrigados a dançar com primas para disfarçar as piadas sussurradas, e as noites em que Bruno chorara sozinho no quarto porque o pai o chamara de efeminado por gostar de pintar. Pedro preparou café forte e ouviu em silêncio, sabendo que o seu próprio relacionamento com Tiago estava ameaçado por aquela família que nunca aceitara o amor deles, e Bruno confessou que tinha quase desistido de sonhar com um futuro onde pudesse amar abertamente sem medo de perder o pouco apoio que restava. Quando o sol nasceu sobre Lisboa, eles decidiram levar o quadro a um especialista no dia seguinte, ignorando as chamadas perdidas do pai, que agora exigia o baú de volta como se fosse propriedade da família inteira. O preço daquela noite de humilhação estava apenas começando a ser pago, mas pela primeira vez os irmãos sentiam que talvez o velho presente escondesse algo que mudaria tudo. No dia seguinte em Lisboa, o especialista em arte antiga recebeu os irmãos com ceticismo, mas ao desenrolar o quadro os seus olhos se arregalaram e ele murmurou que aquilo poderia ser uma obra perdida de um mestre português do século XIX cujo valor ultrapassava os 400.000 euros se autenticado corretamente. Tiago sentiu o coração acelerar ao imaginar a liberdade que aquele dinheiro traria para ele e Pedro poderem comprar uma casa longe das sombras de Braga, enquanto Bruno pensava em abrir a sua própria galeria sem depender de empregos precários, onde o seu namoro secreto com um colega era motivo de sussurros e olhares enviesados. No entanto, a alegria durou pouco, porque o telefone tocou e era a irmã Ana, contando que o pai descobrira o valor do presente através de um primo fofoqueiro e agora exigia metade como compensação pela vergonha que os irmãos causavam à família. Rafael, não Bruno, esperou. Tiago corrigiu o nome mentalmente enquanto descava para o advogado de família, mas a voz do pai do outro lado da linha era fria e cheia de veneno, dizendo que se eles não partilhassem o dinheiro ele contaria a toda a cidade que os dois eram uma desgraça e que a mãe estava doente por causa deles. Bruno sentiu o conflito interno crescer como uma onda. Ele amava o pai apesar de tudo e parte dele queria ceder para restaurar a paz, mas Tiago lembrou-lhe das cartas da avó e do quanto ela sofrera em silêncio com o mesmo preconceito. Pedro chegou do trabalho com o rosto cansado depois de um dia em que colegas tinham feito piadas veladas sobre o seu parceiro gay, e abraçou Tiago com força, dizendo que o amor deles valia mais que qualquer herança, mas que ele entendia a pressão social em Portugal, onde ser aberto ainda custava empregos e amizades. A tarde foi passada em pesquisa online sobre o artista e Bruno encontrou artigos que confirmavam o potencial valor, mas também leu comentários anónimos em fóruns locais que repetiam os mesmos preconceitos que ouviam em casa, e isso o fez questionar se o dinheiro realmente resolveria o vazio que a rejeição familiar deixava. Tiago decidiu não atender mais as chamadas da mãe, que chorava ao telefone pedindo que voltassem para Braga e se desculpassem, prometendo que tudo seria perdoado se eles fingissem ser normais por um tempo.
O dilema moral pesava nos ombros de Tiago. Ele via o irmão Bruno hesitar e sabia que ceder significaria trair não só o legado da avó mas também a si mesmo e ao homem que amava. Naquela noite os três homens sentados na sala pequena do apartamento conversaram até de madrugada sobre o preço das escolhas. Tiago confessou que já perdera clientes por ser gay e Bruno admitiu que o seu último namoro terminara porque o rapaz não suportava o segredo imposto pela família. O quadro, agora guardado em segurança no banco, parecia pulsar com promessas de mudança, mas também com o medo de que a ganância dividisse ainda mais o que restava dos laços sanguíneos. Quando o especialista confirmou por e-mail preliminar que a autenticidade era provável, os irmãos sentiram uma mistura de euforia e terror, sabendo que a família não desistiria facilmente e que o confronto seguinte seria inevitável. A semana seguinte trouxe a primeira grande confrontação quando o pai Manuel apareceu sem avisar no apartamento de Tiago em Lisboa, acompanhado pela irmã Ana, que trazia nos olhos uma mistura de inveja e culpa. "Vocês roubaram o que é da família inteira", gritou Manuel, apontando para o baú agora vazio e exigindo que o quadro fosse vendido e o dinheiro dividido igualmente porque, segundo ele, a avó estava senil quando fez o testamento. Bruno tentou argumentar citando as cartas, mas o pai o interrompeu com um tapa na mesa que fez os copos tremerem, chamando os dois de ingratos que preferiam viver em pecado do que honrar o sangue. Tiago sentiu o sangue ferver e pela primeira vez na vida respondeu ao pai com voz firme, dizendo que o pecado era o preconceito que os separara por anos e que o presente da avó era a prova de que nem todos na família pensavam como ele. Ana traiu os irmãos ali mesmo, revelando para o pai detalhes privados sobre o relacionamento de Tiago com Pedro que ouvira de uma tia e usando isso para pressionar, dizendo que se não cedessem ela contaria no trabalho de Tiago sobre a sua vida dupla. O golpe foi duro porque Tiago acabara de perder um projeto importante depois de rumores sobre a sua orientação se espalharem e Bruno viu o irmão hesitar pela primeira vez, imaginando uma vida de paz familiar em troca de parte do dinheiro. Pedro chegou no meio da discussão e defendeu Tiago com calma mas firmeza, lembrando que o amor verdadeiro não precisava de aprovação e que o preço de voltar atrás seria a perda da própria identidade. Depois da saída furiosa do pai e da irmã, os irmãos ficaram sozinhos com o peso da traição. Bruno chorou, confessando que por um momento pensara em aceitar a proposta do pai para poder visitar a mãe sem vergonha, mas Tiago o abraçou, dizendo que o verdadeiro valor não estava no dinheiro mas na coragem de escolherem a si mesmos. A tensão aumentou quando Bruno recebeu uma mensagem anónima no seu perfil de artista com fotos antigas dele em uma festa gay, ameaçando expor tudo se não partilhassem a herança, e isso o fez questionar se a sociedade portuguesa ainda era tão fechada quanto a sua família. Tiago marcou uma reunião com o advogado e soube que o testamento era irrevogável, mas que uma batalha judicial custaria tempo e energia que eles mal tinham. Naquela noite Pedro e Tiago conversaram até tarde sobre o futuro. O parceiro admitiu que tinha medo de perder Tiago para a pressão familiar, mas prometeu ficar ao lado dele custasse o que custasse. Bruno, por sua vez, saiu para caminhar sozinho pelas ruas de Lisboa, pensando no preço que já pagara por ser quem era, amigos perdidos, oportunidades negadas e o constante medo de ser julgado. O quadro, agora em avaliação formal no museu, prometia uma vida nova, mas cada passo em direção à independência parecia custar um pedaço da ilusão de uma família unida. O processo legal começou de forma discreta, mas a família não esperou e o tio mais velho tentou forjar documentos alegando que o baú fora roubado da casa comum, o que obrigou os irmãos a gastarem as poucas poupanças em advogados. Bruno teve uma crise profunda quando a mãe ligou chorando, dizendo que o pai estava doente de tanta raiva e que se eles não cedessem ela nunca mais os veria, o que fez o jovem artista duvidar de todas as suas escolhas anteriores e considerar por uma noite inteira abandonar tudo e voltar para Braga fingindo ser hétero. Tiago descobriu a tentação do irmão e os dois discutiram longamente, com Tiago acusando Bruno de trair o legado da avó e Bruno respondendo que Tiago falava fácil porque tinha Pedro ao lado enquanto ele enfrentava a solidão todos os dias. Pedro mediou a conversa com paciência, lembrando os momentos de felicidade que os três partilhavam e como o dinheiro do quadro poderia pagar terapias e viagens que curariam feridas antigas. A traição atingiu o pico quando Ana publicou nas redes sociais da família uma mensagem velada chamando os irmãos de egoístas que preferiam riqueza a amor, o que gerou comentários preconceituosos de primos e vizinhos de Braga. Tiago perdeu outro cliente importante por causa do escândalo e Bruno viu a sua exposição de arte ser cancelada por medo de controvérsia. No meio do caos, os irmãos encontraram força um no outro, relembrando as cartas da avó que falavam de um mundo onde o amor não precisava de desculpas, e Tiago decidiu partilhar parte do dinheiro futuro com uma associação de apoio a jovens LGBT para transformar a dor em algo positivo. Bruno teve o seu momento de despertar após uma conversa honesta com Pedro, que contou como ele mesmo quase desistira do amor por Tiago por medo do que a sociedade diria, mas escolhera ficar e agora via o quanto valia a pena. O advogado confirmou que a batalha seria vencida, mas que o custo emocional seria alto, e os irmãos aceitaram que talvez nunca tivessem a aprovação total da família.
As noites eram longas com discussões sobre moralidade. Tiago defendia que o preconceito não merecia recompensa enquanto Bruno argumentava que o sangue era mais forte que tudo, mas no fim ambos concordavam que o preço de se curvarem seria perder a si mesmos para sempre. O encontro final aconteceu numa sala neutra em Braga com advogados de ambos os lados e a família inteira presente, o pai Manuel com o rosto endurecido pela raiva, a mãe chorando baixinho e Ana evitando os olhares dos irmãos. O juiz leu o testamento confirmando que o baú e o seu conteúdo pertenciam exclusivamente a Tiago e Bruno porque a avó sabia exatamente quem eles eram e queria dar-lhes a ferramenta para uma vida livre. Manuel explodiu em acusações dizendo que aquilo era roubo e que os filhos o tinham matado em vida, mas Tiago levantou-se calmamente e falou pela primeira vez sem medo, contando como cada risada da família tinha deixado cicatrizes profundas e como o presente antigo não era só dinheiro mas a prova de que alguém os amara sem condições. Bruno completou as palavras do irmão dizendo que eles não queriam vingança mas sim distância e que usariam parte do dinheiro para ajudar outros como eles. A mãe tentou uma reconciliação mas os irmãos recusaram com gentileza, explicando que o perdão viria com o tempo se a família mudasse de verdade. Pedro e o novo parceiro de Bruno, que aparecera discretamente para apoiar, esperavam do lado de fora e o abraço que se seguiu marcou o início de uma nova fase onde os irmãos escolheram a família que construíam em vez da que os rejeitara. O quadro foi vendido por um valor que mudou as suas vidas, permitindo a Tiago e Pedro comprarem uma casa com vista para o mar e a Bruno abrir a galeria dos seus sonhos, mas o verdadeiro tesouro foi a liberdade de viver sem máscaras. Meses depois, quando a poeira baixou, Tiago e Bruno visitaram o túmulo da avó e deixaram flores agradecendo o presente que revelara não só riqueza mas também a força dentro deles. A família ainda enviava mensagens esporádicas, mas os irmãos respondiam com distância respeitosa, sabendo que algumas feridas demoram a sarar. No fim, o que restou foi a certeza de que cada decisão custará algo, mas também trouxerá algo maior, a paz de serem verdadeiros consigo mesmos. Pode o sangue familiar justificar o preconceito e a humilhação, ou o verdadeiro valor está no amor e na compreensão, independentemente dos laços de sangue?